Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii segundo Mateus. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Per Evangelii dicta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje celebramos a festa do martírio de São Pedro e de São Paulo. As intenções da Santa Missa, em primeiro lugar, são nas intenções do Santo Padre e o Papa. E depois seguirão nas intenções todas que foram colocadas aqui pelos falecidos todos, incluindo todas as almas que estão no purgatório, por todos os aniversariantes deste mês de julho, seja de aniversário de nascimento ou de batismo, também pelas crianças recém-nascidas, pelas mães que estão gestantes e prestes a dar à luz, pelos que se encontram doentes, nas intenções de todos os que colocaram aqui por suas famílias, nas nossas intenções pessoais e particulares. A festa de hoje, ela tem uma importância capital na vida da igreja, porque ela justamente promove o princípio da vida da igreja, a fundação da igreja, o primeiro Papa, e de onde vem a autoridade que até hoje a igreja reconhece como absoluta, dada diretamente por Deus a serviço da salvação dos homens. Mas, antes de entrarmos, é necessário também reconhecer os tempos em que vivemos. É preciso compreender o modo como falamos e agimos, porque eles também correspondem àquilo que pensamos e o que somos. Temos, graças a Deus, aqui muitas crianças. E quando as crianças aprenderem a falar, a primeira coisa que a maioria delas vai dizer não é o nome da mulher que o gerou, nem do pai que o gerou. Não é? Quando uma menina nasceu, uma das meninas que estão aqui, não é? Ela não sabia pronunciar o nome da mãe dela. E quando aprendeu a falar, a primeira coisa foi mamãe. Duvido que alguém ensinou aqui o seu filho a falar primeiro. Olha para aqui. Aqui, ó. Franklin é meu nome.
Agora eu sou seu pai. Primeiro meu nome, depois quem eu sou. Não. É papai, é mamãe. E vai demorar muito tempo, de maneira que certamente os pais vão levar um susto no dia que o filho chegar para ele e dizer: ô Gabriela, tudo bem, mãe? A mãe não vai entender isso. Esqueceu, filho, eu sou sua mãe. Você não me chame pelo meu nome. Não estou acostumada. É muito estranho isso. A maior parte da nossa vida nós vamos chamar meu pai, minha mãe, papai, mamãe. É um pronome, não é? Que indica, antes de falar o nome da pessoa, indica o que ela é, o que ela faz. Ensine os seus filhos o nome da pessoa que está aqui fazendo a homilia agora. O nome dele é José Henrique. Filho, está vendo ali aquele homem que está ali na frente? É o José Henrique. Ele é padre. Eles nunca vão guardar o meu nome. Primeiro, aquele ali é o padre. É o pronome. A mesma coisa no que diz respeito às formas de tratamento. Não é? Por que chamar uma pessoa de senhor? Ou chamar uma mulher de senhora? Por causa da diferença que existe entre eu e ela. Não é? Um menino, o filho vai chamar: pai, o senhor deixa eu fazer isso? Ah, isso é o autoritarismo. Olha, isso aqui não é como aula de comunismo, né? Nem aula da escola de Frankfurt, não é, que prega uma socialização da cultura. Não, o filho chama o pai de senhor, porque ele é realmente o senhor que cuida dele. O senhor é aquele que se faz de servo. Ah, nossa, não sabia. Pensei que senhor era só aquele que manda. É, aquele que manda é aquele que serve. Por isso que tem autoridade. A autoridade não é para falar, é autoridade para servir. É autoridade moral. Depois se estende isso aos demais membros da sociedade civil e religiosa. Você não pode chamar um juiz, um governador, um vereador, uma pessoa que está acima de você, tratá-la de um mesmo modo. E aí, governador, você vai, você vem? Você não é governador para falar isso para ele. Ô Jair, vem aqui. Não, senhor presidente. Tem de saber respeitar. E a gente não pode excluir isso da nossa língua, nem dos nossos costumes. Quem perde este respeito no tratamento com o próximo, no fundo, mesmo que faça inconscientemente, está contradizendo o valor da autoridade. E de onde veio a autoridade? De Deus. Toda autoridade vem do céu, diz Jesus. E se a gente então perde a noção destes conceitos, a gente cria um igualitarismo no tratamento. E aí, cara? E aí, você? Oi? Né? Trata desde irmãozinho com irmãozinho até com Deus. Né? Tratando Deus como se ele fosse um qualquer. Na igreja, igualmente. Quem conhece Francisco? Eu conheço uns 10, pelo menos. Alguns a gente chama de Chico, outro Chiquinho, não é? Torcia muito por um que chamava Chicão, que era jogador de futebol. Mas quem trata o Papa só pronunciando o nome, eu gostaria que pedisse para os seus filhos te tratarem da mesma maneira. Seja coerente. Se você não sabe tratar o Santo Padre e o Papa
o sumo pontífice, com o respeito que ele merece, não exija do seu filho que ele te chame de Senhor, que ele te chame de pai, que ele te chame de mãe. Sejamos coerentes. Claro que eu não vou exigir que um budista, que um ateu, trate o Papa como sua autoridade, porque ele não é católico. Ele não reconhece que o Papa e o papado foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado a Pedro, e de um modo especial, e desde o primeiro Papa, desde Pedro, a pronúncia do nome de Pedro já era diferenciada, porque o nome dele não era Pedro, era Simão, e se adicionou o nome, agora tu és Pedro. Jesus mudou o nome dele, e o nome não só mudou o nome, como aquele nome passou a ter um significado, porque Petrus, não é? Vem de pedra. Então você é um alicerce da igreja. É necessário refazer e repensar na consciência e nos purificarmos, porque não tem quem. Essa semana eu ouvi uma palestra de um sacerdote do Verbo encarnado, superior geral deles aqui no Brasil, Padre Martelli, um homem doutor em teologia, filosofia. Ele disse, olha, não tem ninguém entre nós que não tenha sofrido alguma influência, não é, do marxismo, do comunismo, especialmente desse marxismo da escola de Frankfurt, que é uma escola que falava, olha, não vamos falar de comunismo de governo, de comunismo de capitalismo, vamos falar de comunismo de cultura. E eles pregavam, vamos destruir essa cultura cristã que está aí, que cria autoridade, que manda respeitar o pai e a mãe, que fala que o casamento tem de ser monogâmico, que fala que a atividade sexual ela só pode ser feita de maneira honesta dentro do matrimônio. Vamos acabar com este comportamento. E eles começaram a mudar, a dizer que o pai manda demais, porque o pai é autoritário. Olha aí. Mas eles começaram atacando a igreja e agora estão atacando, não é, as famílias, igualando as famílias a qualquer bando de animal. A moda agora é propagar a bigamia, já antes do casamento. Não é? A menina pode namorar com 2 meninos ao mesmo tempo, se os 2 aceitam, tudo bem, ou o contrário. E se vocês acham que eu estou inventando, vão procurar os noticiários por aí. Já tem. Tudo isso se dá pela falta de respeito. Então, quando a gente, sem perceber, quer fazer críticas e perde o senso de tratamento respeitoso, a gente acaba pondo por baixo a nossa fé. Reparem numa oração escrita e propagada para toda a igreja pelo Papa Leão XIII, no final do século XIX, quando já havia uma grande perseguição contra a igreja, uma perseguição externa, mas o Papa já pressentia que essa perseguição também iria ser interna. E ele escreveu uma oração de exorcismo para ser rezada pelos sacerdotes, no qual fala que o demônio, em primeiro lugar, invadiu a alma de muitas pessoas que se afundaram totalmente no pecado. Homens de mente e de coração perversos.
E quando a gente vai ouvir a história de alguns pensadores, de perseguidores da igreja, vocês vão ver que as ideias erradas deles são totalmente coerentes com a vida desordenada que eles levam. Você não vai encontrar autores de uma vida 100% honesta escrevendo contra a igreja. E depois ele diz, mais ainda, o demônio, para querer destruir a igreja, não é? Instalou a sua sede em Roma, ao lado da Cátedra de Pedro. Quando você lê isso, você fica muito assustado. Como? Mas é claro, não é? Os inimigos vão ficar, quanto maior a pessoa é nosso inimigo, nós, em geral, mantemos a nossa distância. Não, a pessoa não gosta de mim, vou ficar longe dela. Mas o inimigo cruel, ele quer sempre estar perto, para na primeira oportunidade te machucar. Então, é óbvio que os inimigos da igreja vão lá perto de Roma, mas o que isso quer dizer? Que o maior inimigo, os maiores inimigos da igreja não são os comunistas. Porque um comunista de nascimento, vamos dizer assim, um jovem que nasceu numa família comunista, nem batizado foi. Não são os ateus que não acreditam em Deus, eles nem sequer rezam. Eles não têm força moral para discutir. Não são os budistas, não são os muçulmanos, os nossos maiores inimigos, não são os cismáticos e hereges, são os maus católicos. Esses parecem estar ao lado de Pedro, mas não do lado direito de Pedro, do lado esquerdo, usando uma linguagem política. Não é? Pois não reconhecem e falham na sua missão. A missão que está descrita nos Atos dos Apóstolos, que é bom ouvirmos novamente. Enquanto Pedro estava preso, e reparem, 16 soldados romanos. Para que tanto soldado para prender um homem? 2 cadeias, quer dizer, usando 2 algemas, prendendo. Mas o que é isso? Será que Pedro é assim tão forte? Se esqueceram, mas eles não esqueceram. Nós podemos não ter percebido. Qual era o argumento que os judeus deram quando Jesus ressuscitou? Que os cristãos tinham ido lá e roubado o corpo. Então talvez a primeira fama dos cristãos foram de ser sequestradores, né? Eles tiraram o corpo daqui. Então os soldados romanos ficaram, vamos assim, mal afamados por não saberem prender os cristãos. E por isso agora tinha 16 prendendo Pedro. Mas enquanto ele estava preso, isso é muito lindo de ouvir. A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Vamos na pergunta na consciência para quem for confessar na próxima confissão. Quantos dias da minha vida eu passei sem rezar pelo Papa? Será que eu tenho obrigação de rezar diariamente pelo Papa? Eu cumpri com este meu dever? Hoje está o Papa com menos de 16 soldados querendo prendê-lo? Não. Tem muito mais inimigos do que no tempo de Pedro. E cadê a igreja que reza pelo Papa? Eu não vou ser cobrado no dia do juízo, senão por isto. Cada um de nós. Quais foram os dias, nosso Senhor vai indicar, que nós não rezamos pelo Papa, já sabendo desta nossa obrigação.
ele vai nos perguntar como é que você tratou ao meu indicado para o pontificado. Qual foi o respeito? Você honrou pai e mãe? O quarto mandamento nos manda isso, e nesse quarto mandamento está incluído toda forma de autoridade. Por isso, a festa de hoje, em primeiro lugar, confirma-nos que a igreja está viva. Confirma-nos que a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo está em pé. Ela não prevaricou. A igreja não está vacante. Tem homens que estão vagando por aí, não é? Sem saber para onde ir, por ter se tornado cabeça de si mesmo. A igreja chama esses homens de autocéfalos, né? Você não se deixa guiar pela igreja e guia por si mesmo. Então, onde vai dar? Não é? Deu aí no que nós conhecemos, né? Nas inúmeras fundações protestantes de pessoas autocéfalas. Ah, mas eles são protestantes, mas antes foram católicos. Lutero, o primeiro deles, o primeiro autocéfalo, não é? Do protestantismo, Lutero era católico, era padre, mas achou que o Papa estava governando mal, que ele sabia mais do que o Papa, não é? E atraiu para junto de si, não é? Muitas pessoas, até provocar um cisma que se estende até o dia de hoje. E que, como diz São Paulo VI, não é? Este cisma não vai ser consertado por ação humana. Só um milagre de Deus para trazer todos esses cristãos de volta para dentro da igreja. Mas, se isso é milagre de Deus, então, ao menos, vamos fazer a nossa parte. Vamos viver como verdadeiros católicos, seja pelo modo de pensar, pelo modo de falar, pelo modo de agir, para que não haja nenhum engano entre as pessoas que convivem conosco de que de fato somos católicos, que de fato estamos em plena comunhão com a igreja, que de fato, não é, reconhecemos o Santo Padre, o Papa Francisco, como a autoridade dada por Deus para nos guiar, e que depois de sua morte será dado outro, não é? Nós só temos um Pai que nos gerou. Ele morre, a gente não chama mais ninguém de pai, na prática, não é? Mas a gente nunca vai ficar sem Papa. A história da minha vida, de muitos aqui, não é? Quando eu nasci, já era Papa Paulo VI, hoje é Papa Francisco, e eu nunca fiquei sem Papa. Mas já fiquei sem meu pai, já fiquei sem minha mãe, já fiquei sem muitos amigos, mas nunca a igreja me deixou desorientado ou abandonado, não é? Fiz na minha vida uma opção por preferir celebrar a missa que antes do Papa Bento XVI dar uma denominação própria, o pessoal chamava missa tridentina. Depois o Papa Bento XVI falou, ó, a missa tridentina, na verdade, é também a missa na forma extraordinária do rito romano. Eu fiz essa preferência e a igreja acolheu o meu pedido. Eu não precisei romper a minha unidade com o Papa para poder ter esta alegria, que para mim é uma vocação. Eu fui pároco, trabalhei para a igreja há 12 anos que eu estou aqui
na diocese, colaborando na diocese de São José dos Campos, desde o primeiro dia até hoje, com a autorização, com a permissão, com plena comunhão com o bispo. E fazer as coisas sem a plena comunhão com a autoridade da igreja equivale a você querer viver como um autocéfalo. Isto eu não quero. Isto eu também não desejo a nenhum de vocês. Por isso, fiquemos sempre muito atentos e coloquemos o Papa, né, dentro das nossas orações, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Tenhamos a certeza de que a igreja nunca é abandonada. Não é para isso existe esta promessa de nosso Senhor. E o que cabe a mim é a missão que Deus me deu na igreja. Para as mulheres, por que não dizer que do seu ventre, do bendito ventre que Deus te deu, não surgirá amanhã um fruto que virá a ser Papa? Por que não posso estar olhando aqui para a mãe de um Papa? Todo Papa vai nascer de uma mãe, depende de uma mulher, não é? Que acolheu aquela vida dentro dela. De onde vai surgir o bispo? Do vosso ventre, do bendito fruto do vosso ventre. Vai surgir os bispos da igreja. Do vosso ventre vai surgir o bendito fruto que será um dia sacerdote, que vai, em união com o bispo e o Papa, levar a missa até os recantos do mundo. Bendito o fruto do teu ventre, que um dia vai gerar outra mulher. E aí o seu netinho vai ser padre. Sua filha vai ser uma religiosa que vai ter a autoridade moral de fazer o Papa obedecê-la. Quantas vezes o Papa obedeceu uma freira, uma religiosa, uma leiga? A igreja, o Papa obedece Nossa Senhora. Não é... Quem é Nossa Senhora? É uma mulher. Quantas vezes Nossa Senhora mandou mensagem? Guadalupe, vai lá e peça ao bispo que eu quero que ele construa aqui uma capela. Então, reparem, a nossa missão, a missão dos leigos, é muito grande. Não fiquem pensando, não é, que vocês podem fazer outras coisas assim. Não, vocês estão na raiz da igreja. É do vosso ventre, é do vosso lar, é da santidade da sua família que vai surgir uma nova geração de sacerdotes. Ah, mas já teve padres progressistas, padres que não foram lá muito católicos. Tá bom, mas eles vão passar. Eu vou passar. E vai ser da geração que vocês estão brotando, é que vão surgir novos padres. E eu espero que vocês estejam vivos para vê-los. Eu não estarei vivo. Mas os pais podem estar vivos para ver. Não é? E a igreja vai continuar. Não é a primeira crise que a igreja enfrenta, não é a primeira pandemia, não é a primeira vez que a gente vê muita gente se afastando da fé. A igreja sempre conviveu com isto e nunca virou uma vírgula, retirou uma vírgula da sua doutrina. No meio de tanta confusão, não se mudou nada sobre os 10 mandamentos e sobre a essência da igreja. As pessoas vivem discutindo detalhes acidentais como desculpa para não fazer o que é essencial na sua vida católica. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe do Clero, Mãe do Papa, continue protegendo aquele que Jesus escolheu e que nós nos unamos a ela para também
pertencermos à Igreja de uma maneira mais profunda. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém.